Olá! Os números fazem parte do dia a dia do ser humano há milhões e milhões de anos, né? É impossível passar um dia sem que a gente precise usar números, né? E para isso a gente usa um sistema de numeração indo-arábico, certo? Só que esse sistema de numeração ele veio mudando ao longo desses anos todos, né? Então eu separei aqui os 3 principais sistemas de numeração para que a gente possa estudar, né? E o nosso primeiro sistema de numeração é o sistema egípcio, né? E que ele era bem complexo lá, né? Nesse período para se utilizar. Então eles usavam praticamente símbolos para representar os seus números, né? Para representar o numeral 1, eles usavam um bastão, né? Para representar o 10, eles usavam tipo um calcanhar, ó. O 100 era representado por uma corda, né? Uma corda torcida. O 1000 era uma flor de lótus. 10.000, um dedo. 100.000 era um estilo de uma ave com um peixe, um réptil, né? E aqui, o último, ele representavam, que é 1 milhão, ele representavam uma pessoa egípcia, né? Então, esse era o sistema de numeração egípcio. Percebam que ele é bem complexo, né? Por exemplo, e ele só poderia usar, por exemplo, eu quero usar 9 aqui, né? Para eu representar o numeral 9 aqui, eu uso 9 bastões. Se eu usar 10 bastões desse, eu já vou ter um calcanhar, que eu já vou ter o número 10, né? Se eu quisesse representar, por exemplo, eu quero representar o número 32, né? Se eu for representar esse número 32 nesse sistema de numeração egípcio, eu vou usar 3 calcanhares e 2 bastões, né? Esse é um sistema bem antigo mesmo, mas que a gente precisa, tá lembrando, é um dos primeiros sistemas de numeração que tem esse estudo, né? Que a gente já sabe de como foi lá atrás, tá bom? Então vamos dando continuidade aos nossos tipos de sistema de numeração. Seguindo o nosso grupo de sistema de numeração, nós temos agora o nosso sistema de numeração romano, né? O sistema de numeração romana, que a gente chama de algarismos romanos, a gente usa bastante eles ainda hoje em dia para identificar o nome de um papa, né? João Paulo II, né? Esse segundo é em algarismo romano. A gente usa para identificar capítulos de livros, muitas vezes lá na Bíblia, em relógios mais antigos, né? Enfim, a gente ainda usa ele bastante, né? No nosso dia a dia. Ele é feito por símbolos, né? Esse sistema de numeração ele é feito por símbolos. Então eu tenho aqui, ó, um tracinho é o 1, o V é o 5, o X é o 10, o L é o 50, o C é 100, o D é 500 e o M é 1000. Tem algumas regras no sistema de numeração romana que é sempre bom a gente estar relembrando. Por exemplo, a regra diz que para cada um símbolo desse, ele só pode ser usado 3 vezes. Por exemplo, se eu for escrever o número 3, né, o algarismo 3, em algarismo romano, ele só pode ser escrito assim. Aqui equivale a 3, né? 3 xizinhos aqui equivale a 30, certo? Mas aí, como é que eu faço para eu escrever, por exemplo, para eu determinar o número 4, né? O número 4 eu vou escrever o 5, né? O V do 5, com o que vem anterior a ele. Isso aqui quer dizer, ó, que é 5 menos 1, que é igual a 4. A regra diz que todas as vezes que o símbolo for menor, o símbolo menor vier à esquerda, a gente subtrai. Então, por exemplo, se eu quero escrever 9, né, eu vou pegar o valor que é o 10, que é X, né, que é 10. Para dar 9 eu tenho que diminuir de 1. Então, ó, vou fazer 10
menos 1, que é igual a 9. Esse é nosso sistema de numeração romana, certo? Já, por exemplo, se eu quero escrever ele um número maior, quero fazer ele 52, então eu faço L, que representa o 50, 2 tracinhos, que vai representar aqui 52, né? Se eu quero fazer 32, 32, certo? Então, esse é mais um tipo de sistema de numeração de que a gente já viu, a gente já conhece e que a gente só vai relembrando. Então, nós já vimos o sistema de numeração egípcio, né? E agora a gente viu o sistema de numeração romano. Vamos seguindo. Seguindo a sequência do conhecimento do nosso sistema de numeração, né? Agora nós temos o sistema indo-arábico, que com as transformações durante os séculos, né, ele vem a ser o nosso sistema de numeração que é usado hoje em dia. Esse sistema de numeração ele foi difundido, né, ele foi descoberto, ele foi expandido por Leonardo Fibonacci, né, que vem a ser um matemático grande lá na frente, né. Ele vivia viajando, né, até chegar na região ali, numa região meio na Índia, meio Arábia, né? E conheceu esse sistema de numeração. Aí ele percebeu que esse sistema de numeração era mais fácil, né, para usar e era mais fácil para fazer contas. E acabou levando esse sistema de numeração para a Europa toda, né? Uma das grandes curiosidades desse sistema de numeração é que nele existe o zero. Não sei se vocês perceberam, né, no sistema de numeração egípcio e no algarismo romanos, ele não tem um símbolo para o zero, né? E conta a história que o zero, nesse sistema indo-arábico, ele representa um ovo de avestruz, né? Então, até onde isso é verdade, a gente não sabe, né? A gente conta o que a história conta. Os números do indo-arábico, eles são representados, de verdade, por um valor posicional, né? Por exemplo, eu tenho o número 37, né? Eu tenho aqui o número 37. Então, ele é representado por posição, né? Esse 3 aqui, ele representa o 30, né? 37, o 3 representa o 30, que está na casa das dezenas, não é isso? O 7 aqui, ele representa apenas o 7 e está na casa das unidades. Então, o sistema de numeração indo-arábico, ele é representado pela posição das casas, né? A cada 3 posições, um pontinho, 3 posições, um pontinho, que é para a gente montar esse sistema de numeração toda. Então, vamos ver agora como é que fica essa distribuição, né, dessas posições nessa casa, nesse valor posicional desses números. Bom, o sistema indo-arábico, né, ele é representado, ele é definido por um valor posicional dos números, né, de onde os algarismos ficam, né? Então, a gente tem aqui 9 casas, né? Essas casas, elas são divididas, né? Tá, aqui eu tenho a primeira, a segunda e a terceira casa. A gente diz que faz parte das casas das unidades. A quarta, a quinta e a sexta das milhares. A sétima, a oitava, a nona dos milhões. E assim vai seguindo, né? Esse sistema de numeração. O que é que para que serve a gente entender essas casas? Porque quando a gente coloca, né, o valor posicional dos números, fica mais fácil para a gente poder identificar do que é que ele percebe. Por exemplo, eu tenho aqui um número, olha, 235, né? Então, o 5 aqui, ele está na casa da unidade, né? O 3 aqui, ele está na casa das
dezenas e o 2 na casa das centenas. Então aqui é 235. Esse é o meu valor posicional deles, né? Então aqui, ó, unidade, dezena, centena. Aí aqui nessa quarta casa aqui eu já tenho, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim vai, né? Por exemplo, vamos botar aqui um outro número aqui. Eu tenho aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Eu tenho aqui esse número, olha. 2.000, 4, 5, 8, 9, 3, 7. Pronto. Ó. Tá vendo que o 2, ele tá na sétima casa, né? Ele tá na casa, ó, dos milhões. Então eu tenho 2.458.937 unidades, né? Tá aqui. Aí, como é que a gente faz para a gente colocar os pontos, né? Para a gente posicionar direitinho, porque ele vai separando, ó, de 3 em 3 casas, ó. 1, 2, 3 casas, unidades. 1, 2, 3 casas, milhares. 1, 2, 3 casas, milhões. Aí seria aqui 1, 2, 3 casas, bilhões. E aí vai, né? Para a gente colocar aqueles pontinhos, que é para a gente identificar quais valores, a gente separa ele, ó, vindo os pontos, ele vem, ó, da esquerda para a direita, né? Contando sempre 3 casas, ó. 1, 2, 3 casas. Um ponto, 1, 2, 3 casas, um ponto. Então aqui eu tenho 2.458.937. É assim que funciona esse valor posicional do nosso sistema de numeração indo-arábico, que, né, com as transformações dos séculos, né, como a gente já disse, chega a esses algarismos que a gente usa hoje no dia a dia, que a gente não consegue ficar sem usar números, né? Então a gente está sempre usando esses números todos. Tudo bem?